Amados, nós estamos chegando aí apresentando a estratégia de Satanás nessa série de mensagens que nós estamos trazendo aqui, onde a Bíblia está expondo de maneira muito clara, de maneira muito objetiva, essa estratégia. É importante isso porque, mesmo salvos em Cristo Jesus, a Bíblia nos ensina que o diabo, que não é adversário de Deus, porque ele não tem nem poder para chegar perto do poder que Deus tem. Então ele não pode nem ser adversário, nem ser um contraponto, como algumas pessoas pensam ser o diabo. É Deus de um lado, o diabo do outro. Não existe isso. É Deus soberano e acabou. O diabo só faz aquilo que Deus ordena ou permite que ele faça. Ele não pode fazer nada sem a vontade soberana do nosso Cristo. Mas o diabo é o nosso adversário. E a Bíblia declara que ele anda ao nosso derredor, buscando uma brecha, buscando a quem possa tragar. Então, nessa série de mensagens, o que nós temos aprendido na palavra do Senhor é que, pelo menos, ele se apresenta de 3 formas. E isso é clássico nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar Satanás se apresentando dessas 3 formas. Ele se manifesta como enganador, ele se manifesta como destruidor e ele também se manifesta como príncipe. E isso é muito importante porque chama a nossa atenção de que, assim como cremos que o nosso Deus, ele é uma pessoa em essência, aliás, ele é um em essência porque ele é divino, mas 3 em pessoa, e a nossa mente não consegue compreender como é que Deus pode ser Pai, Filho e Espírito Santo. O diabo, para não ficar atrás, então ele tem a sua tríade também. Ele se apresenta de diversas formas. E dentro de uma atuação, ele se apresenta nas Escrituras como enganador, destruidor e príncipe. E quando ele se apresenta nessas 3 formas, ele tem sempre um alvo. Ele vai ter sempre um alvo. Ele vai utilizar de uma arma. Ele também tem um propósito para todo esse ataque que ele faz. Por exemplo, nós vimos que ele, como enganador, ele tem como alvo as nossas mentes. E a arma que ele utiliza é a mentira. E qual é o propósito dele como enganador? E nós já vimos isso. É tornar a gente impaciente, na verdade, indiferentes à vontade de Deus. E como destruidor, também ele tem um alvo. E aí nós estamos acompanhando que, como destruidor, o alvo do diabo é o seu corpo. Jesus, ele deixou claro e nos trouxe um alerta em João, no capítulo 10, versículo 10. Ele nos disse que o ladrão vem somente para quê? Roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Para que tenhamos vida. E de que forma? Vida em abundância. Então vimos também que, como destruidor, ele se faz valer de uma arma. E qual é a arma que ele utiliza? O sofrimento. E aí apresentamos, expomos aqui, trouxemos a personagem Jó. Personagem real que viveu tudo aquilo, ainda que alguns historiadores ou alguns teólogos não acreditem que se trata de uma personagem literal ou real. Nós cremos nas Escrituras, na palavra de Deus, que ali se trata de uma personagem real. Tanto que ele é citado por Tiago, a única pessoa que cita Jó no Novo Testamento é Tiago e fala a respeito dessa personagem. Vimos também na semana passada que o diabo, com tudo isso se apresentando como destruidor, ele tem um propósito. E qual foi o propósito? E nós aprendemos aqui: torná-lo impaciente com a vontade de Deus. E a impaciência, ela tem permeado a vida dos cristãos. Eles têm pensado e têm agido como o mundo tem colocado na mente deles. O mundo quer as coisas para ontem. Então você vai no mercado, você quer sair logo, você vai num fast food, até o nome já diz, comida rápida, você quer a sua comida rápida. Então o mundo está nessa onda de aceleração absurda. E o diabo, se aproveitando disso, utilizando-se das circunstâncias, quer torná-lo impaciente. Então, irmãos, hoje nós veremos e vamos concluir aí essa manifestação dele como destruidor e vamos apresentar na palavra de Deus a nossa defesa. Qual é a nossa defesa diante de Satanás quando ele se apresentar como destruidor? E veremos nessa noite que é a graça de Deus que nos foi dada. Feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Mais uma vez, Senhor, mais uma vez te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por tuas misericórdias. Te agradecemos porque o Senhor se faz presente aqui no nosso meio. Te agradecemos, Senhor, que pela graça somos salvos por meio da fé.
E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém venha se gloriar. Nós não subestimamos, Senhor, as astutas ciladas do inimigo. E por isso, Pai, oramos, clamando ao Senhor que nos proteja, Pai. Proteja as nossas mentes, Pai. Nos envolve com o Teu manto de graça, Senhor, para que possamos entender e compreender a Tua vontade nas nossas vidas. Para que nenhum dardo inflamado do maligno possa, Senhor, atravessar toda essa proteção que o Senhor nos tem dado, Senhor. Nada místico, Senhor, nada de superstição, mas nós cremos no Teu poder e o Senhor acampa os Teus anjos ao redor de todo aquele que teme ao Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, derruba toda arma forjada contra nós, porque nenhuma delas há de prosperar. Nós oramos te pedindo entendimento na Tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós temos como defesa a graça de Deus que nos foi dada. Só uma curiosidade, você é do tipo de pessoa, claro, você ora a Deus, mas você é do tipo de pessoa que nas suas orações, você mais pede ou você mais agradece? Só reflita, não precisa responder. Você que está em casa também acompanhando, você se enquadra no grupo de pessoas que quando ora a Deus, quando fala com Deus, você é do tipo de pessoa que mais pede ou do tipo de pessoa que mais agradece? Se você é do tipo de pessoa que mais pede a Deus, e não é nenhum pecado, viu? Pedir a Deus, até porque a Bíblia nos estimula a pedir ao Senhor. Você fez um pedido a Deus ou tem vários pedidos que você tem feito ao Senhor Jesus. Agora pense comigo, quanto tempo você está esperando por essa resposta? Todo mundo tem algum pedido, ou pedidos, que tem feito a Deus e está aguardando uma resposta. Só reflita, quanto tempo você está esperando por essa resposta de Deus? Um outro questionamento que eu trago aqui nessa noite. Você que pede a Deus, você tem certeza que Deus ele vai atender o seu pedido? Você tem certeza e convicção que Deus vai atender o seu pedido? Eu gosto desse burburinho santo. Amo porque isso significa que você não está apenas assistindo, você está cultuando, está participando, isso é muito bom. Mas, você disse amém, porque significa que você crê que Deus ele vai atender o seu pedido. E se Deus disser não? Amém, glória a Deus. Vocês entenderam o que eu perguntei? E se ele disser não? Você está dizendo amém para isso? O não de Deus também é bênção? E eu aqui com os meus botões imaginando que era apenas uma questão de louvor. Se não fizer, Ele é Deus. Então vai além de um louvor. Se Ele disser não, olha o que você está dizendo aí, viu? Então, se Ele disser não, como nossa defesa, quando Satanás se apresentar como destruidor, a arma que devemos utilizar é a graça de Deus que nos foi dada. Isso é fato, é bíblico. E tem uma personagem na Bíblia que muitas pessoas sabem, outras não, desconhecem, mas que além de Jesus, isso mesmo, além de Jesus, pediu a Deus algo e Deus disse não. E antes que você pense, mas pastor, Jesus pediu algo a Deus e Deus disse não? Lucas relata, é o único que relata o momento de dor e sofrimento de Cristo antes da cruz. A Bíblia fala que ele estava em agonia, em sofrimento. A Bíblia fala que o suor dele se transformava em gotas de sangue. E a Bíblia declara que naquele momento ele pediu para Deus para não passar pela cruz. E ele disse, não seja como eu quero, mas como tu queres. Naquele momento daquela humanidade, porque Jesus é 100% Deus, 100% homem, naquela humanidade quando estava ali manifestada naquela atitude,
Ele não queria passar pela cruz e ele disse, mas ele passou por quê? Porque ele sabia que deveria agradar ao Pai e sabia da graça que permeava a vida de Cristo. Além de Cristo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, a Bíblia declara que aqui por motivo de orgulho, e o apóstolo reconheceu isso, ele declara que para que não viesse a se ensoberbecer, 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 e 8, com a grandeza das revelações, olha o que a Bíblia diz, foi-me posto o quê? Um espinho na carne, mensageiro de quem? Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Irmãos, a gente não sabe o que era esse espinho na carne de Paulo, mas era algo que estava trazendo aflição ao servo do Senhor, era algo que estava causando sofrimento na vida do apóstolo. E mesmo assim, a Bíblia diz que ele pediu não uma nem duas, mas 3 vezes orou ao Senhor, e Deus disse para ele, não vou atender a sua oração, o seu pedido. Isso aqui nos traz à memória que Jó não foi o único santo que sentiu o ataque satânico contra o seu corpo. O diabo ataca o corpo do crente. O diabo não pode possuir crente algum. O diabo não pode, nem demônio pode possuir crente algum. Por quê, você sabe? Porque tem o Espírito Santo habitando. Então o diabo não pode possuir o corpo do crente. Mas o diabo pode, com dardos inflamados, afligir com sofrimento a vida do crente. E Jó não foi o único santo que sentiu isso no seu corpo. O apóstolo Paulo teve essa experiência semelhante. A gente não sabe o que foi esse espinho na carne. A gente sabe que era algo que fazia ele sofrer. Sofria tanto que ele orou 3 vezes ao Senhor e Deus disse não para ele. Deus não atendeu a sua oração. Mas sabe, irmãos, Deus apenas não disse não. Deus disse não atendendo o pedido do apóstolo, mas Deus atendeu a necessidade do apóstolo. E é isso que a gente precisa diferenciar. Não é porque Deus disse não ao seu pedido, aquele pedido que tanto você clama, que tanto tem te feito sofrer, e você tem falado com Deus, e Deus tem dito não, e simplesmente cruzado os braços. Não, Deus tem cuidado de você. Deus tem agido na sua necessidade. E foi isso que ele fez na vida do apóstolo. Então ele me disse, Deus me disse, a minha graça te basta. Isso significa que Deus estava cuidando das necessidades do apóstolo. Não atendeu aquele pedido específico, mas estava cuidando do apóstolo. E ele disse, a minha graça te basta. E ele disse mais, porque o poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza, irmãos. É a graça de Deus que nos dá a vitória quando Satanás ataca o nosso corpo com sofrimento. Somente a graça de Deus. Primeiro, essa graça revela o quanto nós somos limitados, porque um dia nós estamos aqui pulando, cheios de saúde, e no outro dia nós não somos nada. Somos completamente dependentes de Deus. A gente está aqui numa alegria, respirando, pulando, sabendo que pode subir, descer uma escada, mas a gente não sabe do dia de amanhã. E são nesses dias difíceis, quando as limitações dos nossos corpos em sofrimento, elas surgem, a gente aprende a depender da graça de Deus. A gente começa a combater Satanás como destruidor, com essa arma poderosa, porque apenas com a graça de Deus é que podemos ter paciência para suportar o sofrimento. Afinal de contas, o que é graça? Favor imerecido. E a Bíblia diz que nós não temos apenas a graça de Deus, nós temos graça sobre graça. A gente não pode se esquecer que através da graça de Deus, nós encontramos esperança na palavra do Senhor. Quantas pessoas você conhece que já se desviaram, já saíram dos caminhos do Senhor, porque simplesmente perderam as esperanças. Aí a Bíblia nos diz assim, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, ora, o Deus de quê? Toda graça, olha que coisa maravilhosa, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por quanto tempo? Por um pouco.
Ele mesmo fará o quê? Vos aperfeiçoar, vai também firmar, vai também fortificar e vai também fundamentar, irmãos. A gente não pode se esquecer disso. O problema é que a gente lê às vezes nas nossas devocionais com tanta pressa, que a gente não faz ideia do peso que esse versículo tem. Olha que coisa maravilhosa. O Deus de toda a graça é aquele Deus que aperfeiçoa você na dificuldade. É aquele Deus que mesmo quando Satanás ataca o seu corpo trazendo sofrimento, Ele firma os seus passos, porque não é um Deus de qualquer graça, é o Deus de toda a graça. A Bíblia declara também que não somente isso, mesmo no sofrimento, Deus te fortifica, e depois de tudo isso, olha o que Deus faz, Ele te fundamenta. Nada vai abalar um servo ou uma serva do Senhor, não tem onda ou tempestade de sofrimento. Lembrando mais uma vez, eu sempre reforço, sempre relembro, sofrimento traz dor, sofrimento faz cair lágrima, isso é natural, porque sofrer dói, mas não significa que tudo isso, Deus não possa resolver aperfeiçoando, firmando, fortificando e fundamentando você nos caminhos do Senhor. E tudo isso não é conversa não, isso aqui é palavra de Deus, está escrito, então você se apoia nisso, porque é Deus quem te fortalece. O nosso Deus, a gente tem que lembrar todos os dias, o nosso Deus é o Deus de quê? Toda graça. O trono de Deus, a Bíblia fala que é o trono da graça. A palavra de Deus é a palavra da sua graça. Significa que quando a gente mergulha na palavra de Deus para combater Satanás como destruidor, a gente só vai encontrar a graça do Senhor. Olha aí Hebreus capítulo 4, versículo 16, olha o que a Bíblia diz. Acheguemo-nos, portanto, de que forma? Confiadamente. Aí a pessoa está sofrendo, Satanás está lá afligindo, aí ela se esquece disso, porque o diabo é sujo, faz ela se esquecer da palavra do Senhor. Aí o que é que ela faz? Ela vai orar a Deus, mas não vai com fé. Ela pede a Deus, mas não pede com fé. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao quê? Ao trono da graça. Olha aí, por isso que eu perguntei, quando você pede, você tem certeza que Deus vai responder sua oração? Muita gente disse amém. E as mesmas pessoas que disseram amém, porque tem esperança na resposta de Deus, foram as mesmas que disseram amém quando Deus disser não, quando eu falei, e se Deus disser não? Por quê, irmãos? Porque olha aqui o que o escritor aos Hebreus diz, quando chegamos confiadamente junto ao trono da graça, nós temos a certeza de que podemos receber o quê? Misericórdia. E eu já falei aqui várias vezes o que é que significa a junção dessa palavrinha aí. É a junção de duas palavras que envolve coração e miséria. Significa que Deus coloca o coração dele na nossa miséria, no nosso sofrimento. E a Bíblia diz que podemos nos achegar de maneira confiante e acharmos graça. Olha o que a Bíblia diz: acharmos graça para socorro quando... Sabe o que é que significa isso aí, ocasião oportuna? Tempo presente. Hoje mesmo. Não desista de pedir ao Senhor. Não desista, não perca as esperanças, continue clamando ao Senhor, porque Ele vai responder dentro da vontade dEle. Olha o que diz Atos, capítulo 20, versículo 32. A Bíblia nos diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e ao quê? A palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Irmãos, é graça do começo ao fim. Agora não entenda como eu falei na oração, você que prestou atenção. Não entenda a graça como uma substância mística que Deus derrama nas nossas vidas quando nós temos uma necessidade. Eu preciso aprender que Deus fez tudo por mim e fez tudo por você. Esse é o significado da graça. A Bíblia nos fala em Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7. Juntamente com Ele, fez o quê? Nos ressuscitou. Mas espera lá, você ainda está aqui. Como é que pode isso? Olha que versículo. O apóstolo Paulo, trazendo esperança para aqueles irmãos que estavam sofrendo lá em Éfeso, ele diz, juntamente com Ele, com Cristo. Olha o tempo do verbo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, isso significa posição.
A gente tem falado tanto pela manhã a respeito de posição. A santificação é um processo, eu tenho que fazer a minha parte. Mas a santidade, o estado de ser santo, é posicional, Deus é quem decreta. O mesmo Deus, você que está sofrendo, Ele já te fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para que Ele fez isso? Para mostrar nos séculos vindouros o quê? A suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Aí qual é a nossa parte, qual é o nosso papel, o que é que a gente tem que fazer? A Bíblia diz, 1 Pedro 4,10, servir uns aos outros. De que forma? De qualquer forma? Não, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros do quê? Da multiforme graça de Deus. Deus tem derramado graça na vida de vocês. Vocês têm recebido dons de Deus. Não abafe esses dons, manifeste esses dons em nome do Senhor Jesus. Porque é graça, irmãos. É graça que nós temos de Deus para combater Satanás como destruidor. Graça que se manifesta de várias formas, é isso que a palavra de Deus nos ensina. É graça para tudo quanto é lado. É porque a gente às vezes não percebe o sofrimento, acaba trazendo neblina. É graça para o serviço, olha que coisa linda. 1 Coríntios 15, 9 e 10. Porque o apóstolo Paulo declara isso, porque sou o menor dos apóstolos, e ele diz que mesmo que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas olha só o mas, olha a reviravolta, mas pelo quê? Pela graça de Deus, sou o que sou, e aí ele continua, e a sua graça que me foi concedida, e foi concedida a cada um de vocês, não se tornou vã. E aí ele diz, antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Sabe o que significa isso? Graça para o serviço. Graça também, sabe para quê? Como é graça sobre graça e multiforme graça de Deus? Graça para o sacrifício. O que significa isso? O apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos em Corinto, ele disse assim, ó, também, irmãos, vos fazemos conhecer o quê? A graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia. Olha o retrato que ele pinta. Porque no meio de muita prova, e o que mais? Tribulação. Olha o que aconteceu, olha que testemunho acontecia naquela igreja. Manifestaram abundância de quê? De alegria e mais. E a profunda pobreza deles, olha que situação, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Não se fala mais em generosidade transbordante no meio da igreja do Senhor. Por conta de uns, a gente não vai nem entrar aqui em detalhe, mas de algumas denominações que só fala a respeito disso e acaba afligindo as pessoas de boa fé. Mas irmãos, não deixe que a graça para o sacrifício de Deus superabunde na sua vida. Isso aqui significa graça para o sacrifício. Mas também a gente não pode se esquecer disso aqui, ó. Graça para sofrer. E aí eu falei a respeito de Jó, você já acompanhou há 2 semanas, mas Paulo também sofreu e sofreu muito. E aí você conhece o texto de 2 Coríntios capítulo 11. Olha o que ele relata, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, -1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar. E ele continua. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, salteadores, entre patrícios, em perigos de gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar, entre os falsos irmãos. Olha o que ele diz. Em trabalhos, fadigas e vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, frio e nudez. Então, pastor, me ajuda biblicamente a ter uma atitude que eu possa desfrutar dessa graça de Deus. Aí eu trago para você nessa noite, que está acompanhando, você que está em casa acompanhando, atitudes bíblicas para desfrutar dessa graça de Deus. Sabe o que é que primeiramente você tem que fazer? Se submeter a Deus. E antes que você pense e diga, mas eu já sou uma pessoa submissa a Deus. Tá certo, vamos lá para um desafio. As suas vontades estão acima das vontades de Deus? Às vezes a sua vontade está dizendo assim, ó, eu não tenho mais vontade disso, daquilo outro, você vai e faz.
Algumas pessoas vão mais além, diz que são submissas a Deus, querem vencer o diabo como destruidor, dizem que se submete a Deus, e diz, mas eu só fiz porque eu senti de Deus, frente, pode demorar o tempo que for, Deus mostra que a atitude foi errada. Se submeta a Deus. Temos vontades, irmãos, é verdade, temos caprichos, somos caprichosos demais, mas nossas vontades não podem estar acima da vontade de Deus. Quer desfrutar da graça de Deus? Se submeta à vontade dEle. Como é que você faz isso? Se abra com Deus. Conte para Deus nas suas orações como você está se sentindo. Diga mesmo para Deus. Mas diga também que você ama Ele e que você confia nele. Mesmo com aquele sentimento tentando ditar as regras no seu coração. Porque só assim você vai ter uma procedência de Jó depois que estava no processo de restauração e que declarou isso aqui que é muito forte. Jó capítulo 13, versículo 15. É muita fé em Deus para declarar isso. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Por que que Jó disse isso? Porque Jó sabe que o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus. Deus é quem dá a vida e Deus é quem tira. E Jó reconhece isso. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele não atribuiu falta nenhuma na vida dele ao diabo. Porque ele se submetia a Deus, mesmo se revelando em altos e baixos, ele se submetia ao Senhor. Agradeça a Deus, olha, são atitudes bíblicas para você desfrutar dessa graça, viu? Agradeça a Deus pelo quê? Provações. Quem vai agradecer a Deus por provação? Quem vai dizer a Deus, Senhor, obrigado pelas provas que estou passando? O nosso sentimento diz que a gente tem que se livrar delas. Agora, sempre é bom lembrar que isso não significa que você tem que gostar do sofrimento. É diferente. Uma coisa é você dizer para Deus, Senhor, obrigado pelas provas. Não estou gostando, Senhor, disso, está doendo, está machucando, mas eu sei que eu posso lidar com isso. O Senhor pode dizer não para esse espinho que eu estou passando, mas eu te agradeço, meu Deus, e o diabo não vai prevalecer como destruidor, Senhor. Eu agradeço pelas provas que estou passando. Não é porque eu estou falando ou estou querendo estimular você, é porque a Bíblia diz, é palavra de Deus, Efésios 5:20. Dando sempre graças a Deus pelo quê? Por tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo, fazei o quê? Irmãos, em tudo. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Pedro 4:19. Por isso também os que sofrem, olha que coisa forte, os que sofrem segundo o quê? Então você já sabe que o sofrimento que está na sua vida é segundo a vontade do diabo? Segundo a vontade de Deus. Então Deus ele está no controle da sua vida. Se você está sofrendo segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador no quê? Na prática do bem. Pastor, me diga aí mais atitudes bíblicas para eu desfrutar dessa graça de Deus. E aqui, olha, num tempo tão corrido, raro as pessoas que passam tempo investindo na leitura da palavra de Deus. Eu nem costumo mais dizer gaste tempo. Passe tempo, invista tempo lendo a palavra de Deus. Pastor, eu não gosto de ler, é tanta letra, é difícil ler, tenho dificuldade. Escute a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Tudo isso faz parte também. Você vai descobrir na palavra de Deus as promessas que vão encorajar você dia após dia. E aprenda a glorificar a Deus. Sabe como? A paciência no sofrimento, ela glorifica a Deus. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 20, diz, que glória há, se pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Se você vive para agradar a si mesmo, Satanás vai vencer. Se você vive à mercê dos seus sentimentos, Satanás vai vencer. Se você vive para glorificar a Deus, Satanás vai perder, em nome de Jesus.
A graça que Deus nos dá, irmãos, ela é poderosa para derrotar Satanás, acredite nisso. Essa graça só pode ser encontrada no Deus de toda a graça. Fora dele não tem como. Se sofrer, 1 Pedro 4,16. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes faça o quê? Glorifique a Deus. Eu não sei se vocês conhecem a história do avião que estava para cair. Tinha um piloto, nem tinha copiloto, tinha um piloto e tinha 5 passageiros no avião. Estava para cair esse avião. Deu pane, estava para cair. Falando em pane, lembrei até do testemunho, nosso irmão Renato e Gláucia. Que situação passaram num voo, viu? Eles contando, eu fiquei aflito só de ouvir. Mas depois eles podem contar. Um piloto e 5 passageiros. E deu pane no avião. Só que essa pane que deu no avião era irreversível. O piloto avisou que ia cair o avião. Imagine o desespero das pessoas dentro desse avião. Só que aí o piloto, pacientemente, ele confortou os corações daquelas pessoas e disse assim: olha, não se preocupem. O avião vai cair, não tem como reverter isso, mas nós temos 6 paraquedas aqui. Piloto, mais 5 passageiros, nós temos 6 paraquedas. Todos em perfeita manutenção. Paraquedas que são suficientes para salvar as nossas vidas. Imagine que o primeiro pegou o paraquedas, bota logo em mim. O piloto botou pacientemente, deu aquele empurrãozinho, ninguém nunca tinha saltado de paraquedas, e pulou, abriu o paraquedas numa boa. E isso foi se repetindo até que chegou no 5º. O piloto é o último a pular. Quando chegou no 5º passageiro, ele olhou para o paraquedas e percebeu que não era da cor do agrado dele. É surreal, né? Ele olhou para o paraquedas e disse assim: não, esse paraquedas rosa eu não vou usar. Não parece... Parece não, chega a ser ridículo, né? E vocês riram. Me diga por que vocês riram. A pessoa tá para morrer, o avião vai cair, a pessoa ainda quer escolher o paraquedas. Aí o piloto do avião puxou a pessoa pelo braço. Se assunte, sujeito. Bota o braço aí, não quero esse paraquedas, não quero. Bota esse braço aí. Botou o braço, amarrou o paraquedas e deu-lhe um empurrão. Não esquece de puxar a corda. E ele puxou a corda e o paraquedas abriu. E o piloto colocou o paraquedas, pulou e também abriu. O avião caiu, se esbagaçou. O piloto e os 5 passageiros chegaram a salvo no chão. Qual é a moral da história? Muitas vezes, Satanás está peneirando com a ordem de Deus no sofrimento das nossas vidas. Deus está dizendo: o paraquedas está aqui. E a gente está tão preocupado com os nossos sentimentos, nossos gostos, nossas vontades. E Deus está dizendo: a minha graça te basta. E a gente está lá reclamando, está lá murmurando, está lá falando, e Deus está dizendo: o paraquedas é o importante para você. Esqueça isso, não dê suas energias e forças para o que está acontecendo. Você tem a minha graça que te basta. Você tem o paraquedas que é suficiente para você. E Deus, de maneira jeitosa e carinhosa, pega o nosso braço e coloca de um lado, coloca do outro, e nos empurra aí para essa vida que tanto nos maltrata. E diz: tem luta, tem sofrimento, mas não te abandonei, porque a minha graça te basta. Pai santo e querido, obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Tua palavra que nos encoraja, nos dá ânimo, nos impulsiona, Senhor. Pois temos vontades, temos sentimentos. E muitas dessas vontades e muitos desses sentimentos são pecaminosos, Senhor.
porque queremos fazer as nossas vontades, queremos nos sentir bem, e somos assim. Afinal de contas, que mal, que pecado há em querer se sentir bem? Mas o Senhor, como um Pai gracioso, não está preocupado que a gente venha se sentir bem. Pelo contrário, o Senhor supre as nossas necessidades, mas nos ensina na Tua palavra que é possível lidar com as circunstâncias adversas, com a dor que somos afligidos, e até mesmo com os sofrimentos dos nossos corpos. E muitas vezes não temos observado a Tua graça, Senhor. A graça no pão do café da manhã, a graça nas vestes, Senhor, a graça no ar que estamos respirando, a graça em poder levantar das nossas camas, Senhor. E aí nós ficamos tão envolvidos com os nossos prazeres e paixões, que queremos as coisas dos nossos jeitos, das nossas formas, e acabamos nos esquecendo de tudo isso, da graça sobre graça que o Senhor nos tem dado. Então, Pai, nós clamamos por perdão, que o Senhor nos perdoe, Senhor, e nos faça refletir o quanto o Senhor tem sido bondoso para com cada um de nós, com tamanha graça que temos recebido. No nosso lar, com os amigos, nas faculdades, nas escolas, no trabalho, na igreja. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não se cansa de falar com o Teu povo e de cuidar dos Teus filhos. E isso muitas vezes, Senhor, quando percebemos tamanha graça, nos envergonhamos, porque não somos merecedores de nada do que temos. É como Jó falou: ainda que o Senhor nos mate, esperaremos em Ti, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. E para onde iremos, se só Tu tem palavras de vida e vida eterna? Obrigado, Pai, por tudo. Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com cada um de vós.